Nós estamos nesse tema redenção, e quando iniciamos a série, aliás, quando nós conversamos sobre a série, o propósito de uma série de 2 meses, durante 8 domingos, falar do plano da redenção, o propósito de Deus da salvação para o homem. E nós ouvimos aqui, nas ministrações das palavras, esse caminho construído, a criação de Deus. Deus nos criou para louvor, para honra e para a glória dEle. Deus criou, e nós temos lá no Gênesis o início de tudo, quando Deus criou o homem, para que ele todos os dias desfrutasse da presença de Deus. Depois nós ouvimos sobre a queda. A queda foi o pecado, a desobediência que nos separou da presença de Deus. O pecado nos separa de Deus. E na semana passada nós ouvimos da promessa. A promessa que o Salvador viria, aquele que iria trazer para nós a mudança da nossa relação com Deus, e somente por Ele. E hoje nós vamos falar sobre a solução, ou seja, nós vamos falar sobre Jesus. E quando nós falamos da solução, é aquele que pode resolver todos os nossos problemas, tudo aquilo que nos aflige, talvez aquilo que você esteja pensando agora, talvez aquilo que fez com que em algum momento você distraísse nesse dia, talvez aqui no culto. Ele é a solução para o seu problema. Ele é aquele que pode resolver todas as coisas. Ele é a saída para tudo que nós temos vivido. Ele é o recurso que nos falta, a resposta certa para todas as questões. E pensando nesse tema, neste momento da nossa série, eu quero meditar, baseado no texto do Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6, eu quero fazer essa leitura que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Repete comigo esse verso número 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Fecha os teus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Senhor, obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler, que é viva e eficaz e ministra no profundo das nossas almas. Revela, Senhor, ao nosso coração, fala com a Tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, Senhor. Senhor, que nós possamos, Senhor, ter a certeza e a convicção que somente o Senhor é a solução para a nossa vida. Não há outra maneira que não seja o Senhor. No nome de Jesus Cristo que oramos, amém. Quando fui desafiado para ministrar sobre esse tema, a solução, veio muito forte esse texto, esse trecho do texto, quando Jesus está conversando com os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupem, não fiquem aflitos. E aí Jesus vai discorrendo para os discípulos o que eles devem fazer, e eu terminei no verso 6, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E pensando sobre Jesus, a solução, como o primeiro ponto que eu quero destacar, olhando para esse texto, é que eu sou a solução para os problemas que passaram. Ou talvez você pode meditar nesse primeiro ponto pensando: Ele é a solução para os problemas que os discípulos passaram. Ele é a solução para os problemas que talvez nós estejamos vivendo ou pensando em problemas que já aconteceram em nossas vidas. As palavras de Jesus no Evangelho de João, neste capítulo especificamente, quando Jesus começa a falar, ele olha em retrospecto com o que acabara de ser revelado a eles, aos seus discípulos. Jesus começa falando para eles: não se turbem, não se preocupem. E quando Jesus fala em não se preocupar,
Ele sabe o que está passando no coração dos seus discípulos, daqueles amigos íntimos, daqueles que andaram durante 3 anos com Jesus. No coração de cada um deles havia um sentimento de inquietação. Eles estavam incomodados com o que eles tinham ouvido e o que eles tinham visto no último encontro onde Jesus estava com todos os discípulos. Havia um desassossego no coração com as palavras que Jesus tinha dito. E aí nós precisamos voltar na palavra, ir até o capítulo 13 para entendermos por que Jesus está falando para os seus discípulos: não se preocupem, não turbe o vosso coração. No verso 13, no capítulo 13, no verso 21, vai dizer assim: dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Vamos entender que Jesus está ali com os seus 12 discípulos, os mais próximos, que conviveram com ele durante toda essa jornada de ministério, que gerou uma relação de unidade, de amizade entre eles também, de confiança. E naquele momento Jesus fala: um de vocês vai me trair. E possivelmente isso já gerou uma certa tensão entre eles. Contudo, não é só isso que está os preocupando, não é só isso que está deixando eles angustiados. Se a gente olhar o verso 38 desse mesmo capítulo, nós vamos ver que Jesus olhou para Pedro e disse assim: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. E aí vem mais momento de tensão e preocupação no coração dos discípulos com o que eles estavam vivendo naquele momento, o que eles passavam naquela situação. E se você voltar mais um capítulo, no capítulo 12, você vai lembrar e entender principalmente o motivo de toda a preocupação que dominava o coração deles. Os discípulos tinham entrado em Jerusalém, no capítulo 12 fala isso, recebido na entrada triunfal, com as pessoas glorificando e dizendo: Hosana ao que vem em nome de Jesus. Agora imagine essa cena de entrar em Jerusalém com toda aquela alegria, eles verem a profecia se cumprindo, as pessoas reconhecendo quem Jesus era, depois eles sentados à mesa, Jesus olhando para eles: olha, no meio de vocês há um traidor. E depois Jesus olhando para Pedro, que era uma das figuras de destaque, falando: Pedro, você mesmo vai ser um que irá me negar. Você mesmo vai ser um que vai me deixar nesse momento de tanta angústia e dificuldade. É possível que o sentimento no coração dos discípulos era que aquele momento não era hora para surgirem traidores no meio deles. Também não era hora para que naquele momento houvesse a possibilidade de que alguém desistisse, fosse um desertor na caminhada, um mestre traído, um mestre sendo abandonado. Não por acaso Jesus começa este texto no capítulo 14 falando em não se preocupar. E a primeira questão que eu vejo aqui, que Jesus é a solução para os problemas que passaram, quando Ele olha para nós que somos seus discípulos hoje, Ele diz assim: não se preocupem, não importa o que esteja nos seus corações. E por que Jesus fala isso para os seus discípulos e fala para nós também? Porque nós precisamos acreditar. Acreditem. Confiem, tenham certeza. Se você prestar atenção e continuar a leitura do verso número 1, você vai ver que Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Ou seja, parem de olhar para os seus problemas e olhem para mim e olhem para o Pai. Crer é algo que nós precisamos exercitar sempre, talvez todos os dias, em todas as situações. Crer significa que nós estamos tendo um ato de ter fé, de ser crente, de acreditar como verdadeiro. Os problemas para eles, discípulos, eram grandes, eram problemas assustadores, eram problemas que pareciam dificuldades imensas para eles. Contudo, a direção que eles precisam prosseguir e que eles devem prosseguir é a única possível: confiem em Deus.
No meio da luta, no meio da dificuldade, quando nós olhamos para os problemas que talvez já passaram, mas ainda angustiam o nosso coração, não é para olhar para os problemas, não é para nos preocuparmos, mas crer em Deus e confiar que Ele está no controle de todas as coisas da nossa vida. Confie em Deus, acredite que o Pai é comigo e dessa forma nós podemos viver em paz. Agora é hora de exercitar a fé, de caminhar como nunca eles haviam caminhado. Todas as esperanças que eles tinham renovado com a entrada em Jerusalém tinham ruído, e agora era hora de exercitar a fé. E fé, nós não estamos falando de coisas que nós vemos, mas daquilo que nós não vemos. E uma frase me chamou a atenção, eu quero falar aqui de novo ela, que fala que a fé começa somente no instante em que houver todas as razões para desistir dela. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez você não esteja encontrando solução para os problemas que você está vivendo. Talvez você esteja nesse momento da vida em que não há motivo mais para acreditar, mas o Senhor olha para nós e diz assim: não se preocupem e creiam em mim. Esse é o caminho que nós precisamos trilhar. E ainda, quando nós olhamos para esse primeiro ponto, que Ele é a solução para os nossos problemas, Jesus fala: não se preocupem, acreditem. E Ele ainda olha para os seus discípulos dizendo assim: tenham esperança. Nós percebemos isso no verso número 2, quando ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E neste verso, a gente percebe que Jesus está mostrando para ele o que eles tinham sofrido, dizendo para eles: não fiquem aflitos com o que aconteceu, os últimos acontecimentos, acreditem em mim. Mas agora Jesus está olhando para eles e falando assim: na casa de meu pai. Quando Jesus fala a respeito disso, Jesus está mostrando para eles o seguinte: não se preocupem, acreditem, tenham fé, porque há um lugar para onde eu estou indo, que eu estou preparando para vocês. Há um lugar que, apesar de todos os problemas, quando vocês chegarem lá, vocês sentirão paz. Lá vocês estarão tranquilos, e lá é a casa do Pai. E quando Jesus fala a respeito disso, Ele está falando para os seus discípulos: mantenham os seus olhos no alvo. Há um propósito para a vida de vocês, há algo especial que eu tenho preparado para vocês, e não tem nada a ver com o que está acontecendo neste mundo, não tem nada a ver com os problemas que estão cercando e talvez gerando a pressão que o mundo traz para vocês. Jesus, ao falar essas palavras, Ele não está prometendo uma vida de vitória terrena. Ele não prometia para seus discípulos honra ou riqueza. Aliás, quando Jesus fala de não se preocupar, quando Ele fala para eles acreditarem, terem esperança, Jesus está falando: olha, a vida que vocês vão levar vai ser uma vida de trabalho arriscado, sim. Essa vida que vocês vão passar vai ser uma vida de árduas lutas e múltiplos sofrimentos, mas ao final dessa longa jornada há uma promessa: a casa de meu pai tem muitas moradas, e é para lá que você vai. É neste lugar que você vai viver. Por isso nós podemos afirmar que Jesus é a solução para os problemas que passaram e que talvez estejam afligindo o seu, o meu, o nosso coração. Nós podemos confiar no Senhor com essa certeza e essa convicção. Em segundo lugar, eu sou a solução para os problemas que virão. E como a gente sofre por ansiedade com coisas que ainda não aconteceram na nossa vida, não é verdade? Talvez você já chegou aqui pensando em problema que ainda não aconteceu, mas fala: vai começar a semana, eu tenho que encarar tal problema, tal situação. Que talvez para os outros seja uma coisa simples, mas para você seja um problema que está fazendo você ficar refletindo e pensando sobre isso. E nós olhamos para esse texto e nós percebemos isso. Eu sou a solução para os problemas que virão. No verso de número 3, Jesus falou assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo.
Perceba que Jesus está falando, eu vou. Então, não estarei com vocês, mas vou voltar. E nesse tempo, entre Jesus ir e voltar, gera uma angústia no coração dos discípulos. É o hiato da falta, o hiato da ausência de Deus, a ausência de Jesus no meio deles. Essa preocupação enche o coração. Vamos lembrar que até aquele momento os discípulos viveram e andaram com Jesus todos os momentos. Aonde Jesus comeu, eles comeram. Aonde Jesus deitou para dormir, eles deitaram. Eles viram Jesus fazer todos os milagres. Eles viram Jesus compartilhar as boas novas do reino de Deus. E agora Jesus está falando, eu vou para um lugar onde vocês não irão. E aí vem esse ato da ausência. De viver agora não mais ao lado de Jesus como eles sempre viveram. Deles não poderem ir para onde Jesus iria. E aí Tomé fica angustiado com aquilo, por quê? Porque vem a crise da mudança. Talvez você já tenha vivido várias mudanças na tua vida, mudanças que talvez não geraram tantas angústias para você. Talvez outras geraram um pouco mais, mas mudanças que geram crises profundas em nossas vidas, elas estão relacionadas com aquelas que nós não estávamos preparados, com aquelas que nós não gostaríamos que acontecessem na nossa vida. E era isso que estava acontecendo e faz Tomé ficar tocado, faz Tomé ficar preocupado. É certo que há uma promessa de que ele vai voltar e buscar, mas a preocupação é o medo de ficar sozinho. O medo de não terem Jesus ao seu lado. E aí, nós vimos que isso revela o coração de um dos discípulos, daquele que andou com Jesus. Ele disse, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como? Como que nós podemos saber o caminho? Como vai ser a nossa vida sem Jesus? Como será caminhar sem a sua presença? Crises trazem ao nosso coração, talvez, ansiedade, e às vezes aquela ansiedade excessiva gera estresse. E neste caso, nós vemos que quando o estresse tomou conta, vai fazendo com que a gente não perceba as coisas. Eu não sei se você já passou por isso, mas numa situação de ansiedade e estresse, a gente às vezes não consegue perceber o todo. A gente fica surdo, não consegue ouvir direito, os nossos olhos ficam como que estivessem cegos, a gente não vê as coisas direito. E se nós repararmos, eu falei do verso 5, porém Jesus já havia dito no verso de número 4, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Só que Tomé estava tão ansioso que não conseguia ouvir a voz do Senhor. Não conseguia perceber isso. E como que eles sabiam o caminho? Se nós olharmos para Mateus, capítulo 11, verso 27, nos diz assim, tudo me foi entregue por meio do Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, os discípulos já sabiam o caminho, porque eles conheceram Jesus. Jesus revelou o Pai, e eles sabiam para onde deveriam ir. Em meio a problemas, quando enfrentamos tempestades, e encaramos os desertos que surgem na nossa caminhada, nós estamos, e talvez você nem tenha prestado atenção nisso, muito perto, mas muito perto mesmo, de conhecer o Senhor face a face. Não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de passar por isso. E se você conhecer Jesus desse jeito, face a face, você também conhece o Pai. E se você conhece o Pai, então você tem a solução para os seus problemas. Não importa o tamanho do problema que surge na sua vida, Ele é a solução. Ele é a nossa direção. Ele é aquele que nos conduz no caminho certo. Em terceiro lugar, quando a gente fala sobre a solução, nós vemos que Ele é a solução para todo o tempo. E aí nós chegamos no verso de número 6, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E esse eu sou chama a nossa atenção. Esse eu sou faz a gente parar, pensar e refletir a respeito disso. E eu quero começar pelo eu sou. Jesus disse muitas palavras significativas que encontramos no Evangelho, mas no Evangelho de João especificamente,
Foi Ele quem apresentou Jesus como eu sou. E não falou apenas uma ou duas vezes. Nós vamos encontrar 7 vezes no Evangelho de João Jesus se revelando e falando como eu sou. Da mesma forma, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus também se apresentando como eu sou. Isso identificava em Deus, no Antigo Testamento, o seu caráter, baseado em suas provisões, baseados em seus milagres. E cada vez que você olha no Evangelho de João, e eu te animo e te encorajo, leia todo o Evangelho de João como devocional e medite em cada um dos eu sous que nós encontramos aqui. Cada vez que nós vemos Jesus declarando eu sou, teve um propósito para enfatizar a divindade de Cristo. Eu quero repetir esses eu sous para a gente entender quem é o nosso Senhor e por que nós podemos confiar e ter a certeza que Ele é a solução para os nossos problemas. Jesus fala no Evangelho de João: eu sou o bom pastor que dá vida para as ovelhas. E você pode confiar e ter a certeza que Ele vai cuidar de você em todos os instantes. Jesus fala: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Por isso você pode confiar que nele, somente nele, você encontra a salvação. Ele fala: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus se revela dessa forma para os seus discípulos e para nós. Ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a videira verdadeira, e eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. 7 afirmações de quem Jesus é, uma para cada dia, para que você lembre que Ele é teu Deus, o tempo todo, toda hora. Ele está no controle de todas as coisas, para que você saiba que todo dia da semana Ele estará contigo, porque Ele é o seu Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas hoje, olhando para os 7 eu sous, nós olhamos especificamente para esse. Jesus fala que eu sou o caminho. E quando Ele fala que Ele é o caminho, é porque não há outro que possa nos conduzir ao Pai. Não existe outra forma de chegarmos ao Pai que não seja por Jesus. Talvez você já tenha ouvido uma frase que se tornou comum, e talvez alguns dizem como verdade: todos os caminhos levam a Deus. É mentira, não é verdade. Só existe uma verdade: Jesus. Somente através dele nós podemos chegar ao Pai. Jesus é o único caminho, porque Ele é a propiciação, ou seja, Ele é o sacrifício, a oferta perfeita pelos meus e os teus pecados. Por isso nós temos a certeza que não existe outro caminho que não seja Jesus. Ele é a verdade, não porque Ele ensina sobre verdades, que Ele ensina o que as religiões e visões do mundo falam. Ele é verdade, tendo o sentido da realidade verdadeira. A verdade existe porque o Senhor Jesus existe, senão nós nem saberíamos o que é verdade. E Ele é a vida, não apenas por nos mostrar, mas principalmente por transmiti-la, e principalmente porque não é possível viver sem que Ele seja o motivo da nossa vida. Para concluir, meus irmãos, para finalizar essa mensagem, quando nós falamos que Ele é a solução, Jesus é a solução, porque Ele é o plano perfeito de Deus para a minha e para a sua vida. Por isso não há dúvida que tudo o que aconteceu, tudo o que se passou, Jesus é o plano perfeito de Deus para a minha e para a sua vida. Não tenha dúvida disso. O resgate do homem, o resgate da humanidade, passa pela solução perfeita, Jesus Cristo. Sem Jesus, é impossível termos solução para a nossa vida, termos entendimento do que pode ser a nossa vida.
A solução é a expressão do amor de Deus por nós. A sua vida não tem solução sem Jesus. Qual é o problema que você está enfrentando hoje? Qual é a situação que está te desgastando hoje? Está tirando o teu sono, está roubando a sua paz. Você não encontra direção. Eu tenho a convicção e a certeza de dizer, somente Jesus pode mudar a sua história. Somente Jesus pode transformar. A sua vida não tem solução sem Jesus. Nada do que você faça, nada do que você tenha, nada do que você seja, faz sentido, se não for Jesus na sua vida, se Ele não for o motivo real da sua existência. Eu quero orar por você nesse instante. Feche os teus olhos, e nós vamos orar, e colocar as nossas vidas diante de Deus. E nesse momento, eu não vou fazer um apelo para você vir à frente aqui, mas eu sinto de Deus de orar especificamente por você. Peço que todos fiquem de olhos fechados. E se você precisa entregar a sua vida hoje para Jesus, declarando que Ele é o Senhor da sua vida, eu te convido para você levantar a sua mão e eu quero orar por você. Se você de repente tem algum problema que você tem carregado e não tem conseguido resolver, e você gostaria de entregar, dizendo, Senhor, eu quero confiar todas as minhas preocupações, aquilo que eu não estou conseguindo lidar para Ti nessa noite, eu queria que você levantasse só a sua mão. Não precisa vir aqui, amém. Tem mais alguém? Amém. Se tem mais alguém, levante sua mão, amém. Louvado seja Deus. Você que levantou a mão, põe a sua mão no coração agora. Eu quero orar por você. Senhor amado, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a Tua igreja, Senhor. O Teu povo que se reúne aqui para adorar, para glorificar, para bendizer o Teu nome, e que hoje foi tocado, não por mim, mas por Ti, pelo Teu Santo Espírito com esta palavra. Senhor, Tu és a solução. Senhor Jesus, o Senhor é o plano perfeito de Deus para as nossas vidas, para resolver todos os nossos problemas. E por isso, Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos que juntos aqui levantaram as suas mãos, e que nesse momento, Senhor Jesus, oram comigo, Senhor Jesus, pedindo, Senhor, eu entrego a Ti os meus problemas, eu entrego a Ti as minhas angústias, eu entrego a Ti as minhas preocupações, Senhor, aquilo que tem trazido inquietação e desassossego para a minha alma, Senhor, eu quero entregar a Ti. Espírito Santo de Deus, sopra em seus ouvidos, não se preocupem, eu estou no controle de todas as coisas. Tenho fé e certeza que a tempestade vai passar e eu estarei com vocês. Senhor, nós oramos, nós bendizemos e glorificamos o Teu nome.